Questão de número 160 da FGV, eu não coloquei aqui sobre o que é, mas é sobre orações subordinadas, tá pessoal? Não tá aqui, mas tá ali que é da FGV. Vamos lá. Pois bem, o abraço hoje vai para o Douglas Schmitz, não sei como é que é, né? Mistura de alemão com russo aí. Manda um salve pra mim, tá aí então, o teu salve aí, Douglas, um grande abraço pra você. Vamos lá, a questão é essa, vocês dão um pause, resolve e voltam aqui pra gente corrigir. Sai daí, Cito. Vamos lá, pause. Pois bem, pessoal, a questão diz o seguinte: nota-se facilmente que nunca perceberam o papel secundário que exerciam naquele período. As questões aí de orações subordinadas, elas são mais chatas do que difíceis. Se a pessoa estudou mesmo, né, ela vai ter um pouco de trabalho para resolver, mas ela vai acertar. Por isso que eu digo que são mais chatas do que difíceis, tá, pessoal? Pois bem, nós temos aqui, nota-se facilmente que nunca perceberam o papel secundário que exerciam naquele período, tá? Se vocês observarem, pessoal, nós temos aqui, ó, a oração e nós temos um verbo aqui e um verbo ali. E ali nós temos outro verbo. E aqui nós temos um que está em roxo e um que está em verde. Claro que quando a gente vai olhar a oração, a gente tem que primeiro achar os verbos. Então, nós temos que primeiro achar o sujeito dos verbos. O sujeito de perceberam é eles, o sujeito de exerciam é eles também, que dá para ver. Mas nós temos outro verbo lá, o nota, o verbo notar, que está junto com a partícula ser, que a gente não sabe exatamente o que é. Mas cadê o sujeito do verbo notar? Então essa pergunta vocês deveriam fazer. Percebam que eu tenho aqui perceber, o sujeito é eles, exerciam, o sujeito é eles, e eu tenho o verbo notar lá. Esse verbo tem que ter um sujeito, e aí é que está a dica que vocês devem prestar atenção nas subjetivas, tá? Já estou entregando o jogo aí. E esse que aqui que é diferente desse aqui também, se vocês analisarem bem. Pois bem, nota-se facilmente que nunca perceberam o papel secundário que exerciam naquele período. Facilmente é um advérbio. O advérbio pode ser colocado antes do verbo, depois do verbo, no meio, né, da oração. A gente viu que o advérbio, as funções adverbiais, elas são colocadas ali antes da oração, no meio da oração ou depois da oração, né? O advérbio tem essa aí propriedade de ficar para lá e para cá. Então esse advérbio eu poderia tirar. Outra coisa é esse que, pessoal. Se vocês analisarem esse que aqui também não precisa, tá? Ele tem uma outra estrutura. A oração, na verdade, aqui é nota-se que nunca perceberam o papel secundário. Já vou explicar o que é esse que aqui, que é diferente daquele que lá, tá? E o notar ali, que é um verbo transitivo direto. Deve ter um sujeito, tá, pessoal? Outro fator a ser observado aqui, pessoal, é o seguinte: período simples, vendem-se casas e precisa-se de empregados. Nós temos aqui duas estruturas diferentes. Aqui em cima eu tenho um caso, pessoal, né, de que eu posso passar vendem-se casa para casas são vendidas, né, o que significa que eu tenho aqui casas sujeito e são vendidas aí a locução verbal do sujeito casas. Eu consigo passar aí, pessoal, ó, da voz passiva sintética, ele admite a passagem para a voz passiva analítica. Sintética, analítica. Casas são vendidas. O verbo ser mais o particípio significa que aquele ser ali é um pronome apassivador. E aqui embaixo eu tenho precisa-se de empregados. Percebam que o precisa aqui, né, não está no plural. Aqui está no plural, porque casas é sujeito, tem que concordar, né, o verbo ali também no plural. Casas no plural, verbo no plural. E eu consigo passar aqui tudo para o plural também. Agora o precisa aqui está no singular, não está no plural. Por quê? Porque de empregados aqui, pessoal, não é sujeito. Sujeito aqui, né, muito raramente, né, ele vem aí precedidos de preposição. De empregados são precisados. Isso aqui não existe, pessoal. Não tem como passar isso aqui para a voz passiva analítica. O que me garante que isso aqui é um sujeito indeterminado, eu sei aqui índice de determinação do sujeito. Mas eu quero que vocês analisem isso aqui. É isso aqui que interessa para nós. Por quê? Porque, pessoal, a gente já viu, né, que o facilmente não precisa estar ali. Esse aqui eu já vou explicar porque ele não precisa estar aqui também. E a oração aqui nada mais é do que nota-se que nunca perceberam o papel secundário. Observe que eu consigo passar isso aqui para a voz passiva analítica. É notado que nunca perceberam o papel secundário. Eu consigo dizer isso aqui, né? Passando aí para a voz passiva da sintética para a analítica, digamos assim. Aqui está na sintética, eu passo para a analítica, ou seja, opa, isso aqui já é um dizer também. E esse que exercia um papel secundário, observe o que é.
Que nunca perceberam que nunca perceberam o papel secundário, o qual, pronome relativo, exerciam, né, naquele período, tá? Então isso aqui nada mais é, pessoal, não precisa estar aqui, ele é uma oração adjetiva. Se vocês observarem o que aqui, ó, ele significa o qual. Então isso aqui é uma adjetiva, e a adjetiva também ela tem essa propriedade de ficar, né, antes, no meio, às vezes até depois, né? Então, enfim, vocês percebem que a oração que nos interessa aqui é que nunca perceberam o papel secundário, digamos assim. E o é notado ali fica sendo aí, né, a analítica, digamos assim, passando da sintética para a analítica, fica é notado. Enfim, esse que aqui é uma conjunção integrante e a oração ficaria é notado que nunca perceberam o papel secundário. Ou então, vice-versa, né, a adjetiva ali, vice-versa, eu tenho aqui nada mais, pessoal, do que duas orações, em que é notado seria o verbo, digamos assim, de tudo isso aqui, que seria o sujeito desse verbo, mas eu não posso dizer que é um sujeito porque tem verbo aqui, né? Funciona como sujeito, mas é uma oração subordinada substantiva subjetiva, aquela que tem a função de sujeito de todo esse verbo aqui. Opa, de todo esse verbo aqui, ó, como se fosse um verbo, mas lá a gente sabe que é uma verbo ser mais particípio, seria uma locução verbal, né? Mas não é sujeito e verbo. Eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva e aqui eu tenho uma locução verbal, mas é como se isso aqui fosse verbo desse sujeito aqui. Tá? E é importante vocês perceberem isso, eu sei que dá um nó na cabeça de vocês, porque é exatamente isso que a questão queria pedir para vocês. Ela queria aqui, pessoal, que vocês se enrolassem e achassem que isso aqui é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, e não é uma objetiva direta. Como é que eu sei? Olha aqui como é que eu sei quando é uma subordinada substantiva objetiva direta. Olha a estrutura aqui, essa aqui é uma subordinada substantiva objetiva direta. O que eu tenho aqui? Maria, sujeito, o saber, o verbo transitivo direto. E qual é aí, pessoal, é a oração que faz parte aqui, digamos, do verbo saber. É toda essa oração aqui que funciona como um objeto direto, mas tem um verbo aqui, ó, vai se casar, digamos, eu tenho uma locução verbal, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Isso aqui tudo, pessoal, funciona aí como objeto direto do verbo saber. E Maria sabe é uma oração só, que não vai se casar é outra oração que faz parte daquela primeira oração. Mas como é que eu sei aqui, pessoal, que ela é uma objetiva direta? O sujeito está aqui, a gente sabe que o sujeito é Maria, tá? Então não, é diferente dizer nota-se que nunca... Ó, cadê o sujeito? Está aqui? Não, eu tenho um verbo ali. Então qual é o sujeito daquele verbo? Só pode ser tudo isso aqui, como a gente viu. Então tudo isso aqui funciona como sujeito daquele verbo notar ali. Preste atenção que é muito diferente dessa. O sujeito já está ali, eu não preciso procurar o sujeito. Eu simplesmente encaixo toda a oração ali no verbo saber. Tá? Então, cadê o sujeito? Né? O que me mostra, a primeira coisa, ó, notar é verbo e deve ter obrigatoriamente um sujeito, como eu falei para vocês. Então já dá para ver de cara que não é uma objetiva direta. E eles queriam que vocês achassem que essa aqui é uma objetiva direta. Mas eu tenho um C ali. E aí me diz que dá para ver que aquilo ali é uma passiva sintética, e passando para a analítica ficar é notado que nunca perceberam o papel secundário, o que nunca perceberam o papel secundário é notado, como a gente viu. A garantia de que não é uma oração subordinada substantiva objetiva direta é essa. Não tem sujeito, eu tenho que achar o sujeito daquele verbo, e ele está aqui. Essa é uma objetiva direta, tá? Eles queriam que vocês confundissem. Então, onde é que está o sujeito do verbo notar? Está tudo aqui, tá, pessoal? Que nunca perceberam o papel secundário, nota-se, ou é notado, digamos assim. Isso tudo aqui é o sujeito. O que me diz que essa aqui não é uma substantiva objetiva direta, como ele pergunta lá, tá? Objetiva direta é essa aqui não é uma objetiva direta. Com certeza, a gente já viu, tá? Mas o que é isso aí? A gente já viu que ela é uma subjetiva, função de sujeito. Pois bem, o ideal é que sejamos amigos. Pessoal, observem que de cara a gente já vê que tem um verbo de ligação aqui. O ideal, com certeza, é o sujeito, que sejamos amigos, a oração subordinada, substantiva, predicativa. Olha o verbo de ligação ali entregando, né? Olha, eu sou uma predicativa, tá? E aqui a gente já viu, né? Ó, não tem, ali eu já vejo de cara o sujeito. Isso aqui só pode fazer parte do sujeito, e o verbo de ligação ligando. Aqui não, pessoal, tem nota-se, como eu falei para vocês, não tem o sujeito ali, tem o verbo notar, tá? Para que vocês percebam, né,
que a primeira pergunta que você faz aqui, onde é que está o verbo de ligação aqui? Não tem verbo de ligação, então ela não pode ser uma predicativa. A garantia de que não é uma predicativa, que não tem verbo de ligação ali, o sujeito também não está ali, tem um verbo ali. E cadê o sujeito daquele verbo? É tudo isso aqui, como a gente viu. Ou seja, ela é uma substantiva predicativa? Também não. A gente já viu, a substantiva predicativa é assim. Essa aqui não é uma substantiva predicativa, ela é uma subjetiva. Ela pergunta também se é uma completiva nominal. Como é que é a completiva nominal? A confiança de que iria ganhar levou a jogar, ou seja, o sujeito já está lá, ele é um nome, primeira coisa, é um nome, confiança é um nome, não é um verbo, confiar é verbo, a confiança, né, artigo a, confiança, mas substantivo é um nome, tá? E também é o sujeito de levou a jogar, a confiança levou a jogar, e aí eu tenho um D ali, começa com um D, de que iria ganhar, nada mais é, pessoal, do que oração subordinada substantivo completiva nominal de confiança, como está ali. A oração aqui, a confiança levou a jogar, mas a confiança de que iria ganhar, isso tudo aqui está ligado ao nome confiança. Então, oração subordinada substantivo completiva nominal. E aí a gente já viu que essa aqui é uma substantiva subjetiva, isso tudo aqui é função do verbo notar, ele é sujeito do verbo notar, né? E aí a gente pergunta, nota se não é um nome para ser uma completiva nominal. Não tem como. Como? Ó, a confiança está ali, sujeito, é nome, está ligado ali. Nota se não é um nome, a gente já viu. E não tem preposição antes do que. As completivas nominais, elas iniciam ali com preposição. Né, pessoal? Então essa aqui não tem nem preposição, não pode ser uma completiva nominal, é uma substantiva subjetiva. A garantia de que não é uma completiva nominal. Né? Todos esses dados me garantem que não é uma completiva nominal. E aí pergunta, ela é substantiva completiva nominal? A gente já viu que não, não pode ser completiva nominal. Mas então o que que é? Como a gente viu, é uma substantiva subjetiva. Muito cuidado, pessoal, porque é bem enrolado mesmo, mas é bem complicadinho assim, as pessoas... Como eu falei, é mais chata do que difícil. Se a pessoa estudou, ela com certeza vai pegar esse nota C direto e vai ver nota C, que é uma subjetiva e não uma objetiva direta. Tá ok, pessoal? É isso aí.